Então, boa noite. É uma alegria estar aqui mais uma vez, poder trazer o conhecimento que ilumina o coração, traz clareza para a nossa mente e dissipa algumas dúvidas na jornada. Estava procurando uma inspiração sobre o que falar e resolvi trazer aqui uma palestra sobre a relação entre o mundo interno e o mundo externo. Qual a relação que existe entre o mundo interno e o mundo externo? Como nós criamos o que existe no nosso mundo externo a partir de dentro. E encontrei aqui um texto muito inspirador, que divide em 3 etapas a nossa possibilidade de perceber como nós criamos a nossa vida. Que a natureza do ser humano é que ele é dotado de uma energia criativa. Nós somos dotados com uma centelha do Criador. Nós temos uma capacidade criativa que nós não conhecemos ainda em sua totalidade. Então, num primeiro estágio evolutivo, dizendo assim, a alma encarna nesse plano e ela se vê mergulhada num mundo que, a princípio, ela pensa que não tem nada a ver com ela. Então, eu estou aqui nesse mundo, existe um mundo aqui fora, as coisas acontecem aqui. E o que acontece daqui para dentro é uma caixa preta. Eu penso aqui o que eu quiser, eu tenho aqui os meus devaneios, meus sentimentos, e existe uma outra realidade aqui fora. Então, nesse estágio de consciência, nós não conseguimos perceber que existe uma relação entre o que acontece aqui fora e o que você cria, nutre dentro de você. Então, por exemplo, será que existe alguma relação entre pensamentos de autodesvalorização, pensamentos de inferiorização que eu nutro comigo mesmo e alguém aqui fora que me desvaloriza? Será que existe essa relação? Será que existe uma relação entre eu guardar raiva e alguém me agredir do nada, verbalmente, no trânsito, no trabalho, alguém que estava num dia ruim e de repente eu virei o alvo daquela pessoa? Então, essa relação entre o que nós alimentamos dentro da gente e o que nos acontece do lado de fora, num estágio primitivo de evolução, ela é ignorada. Então, boa parte da humanidade ignora que exista esse poder criativo dentro de cada um. Existe o mundo aí fora e existe eu aqui dentro. Então, nesse estágio, nós estamos reféns da ideia da vítima, da ideia de que o que me acontece de fora, eu sou impotente em relação a isso. E que as coisas aqui fora é que causam o que eu sinto aqui dentro. E com um pouco de pensamento, raciocínio, você vai ver que isso é uma ilusão. Pegando o exemplo do que o Lauro começou a falar hoje aqui. Então, quando chove, né? Uma pessoa fica feliz porque choveu, a outra fica triste, a outra fica irritada porque deixou a roupa no varal, a outra fica melancólica porque a chuva lembra alguma coisa da vida dela.
e tem gente que nem liga, não muda nada se chove ou se não chove. Então, o que aconteceu fora não causou o que a pessoa está sentindo, concorda? Ela sente o que acontece aqui fora de acordo com o que tem dentro dela. Então a gente não pode dizer que as coisas que nos chegam nesse mundo são capazes de causar algo dentro da gente. Elas são, no máximo, um gatilho. Um gatilho que faz o que está dentro de você vir para a consciência. Né? Então isso precisa ficar muito claro na nossa mente, de que nada fora determina o que eu estou sentindo. O que determina a minha resposta ao que acontece aqui fora é o que já existe dentro de mim. E na hora que o evento externo acontece, então eu posso reconhecer, falar, nossa, existe essa tristeza dentro de mim, existe essa alegria dentro de mim, existe esse estado de espírito. E é por meio dessa troca entre o mundo externo e o mundo interno que nós, enquanto consciências em evolução desse plano, temos a chance de evoluir, temos a chance de nos trabalhar a partir desse autorreconhecimento, a partir da percepção de uma relação de causa e efeito entre o mundo interno e o mundo externo. E uma frase que eu gosto muito do Lao Tse, ela diz o seguinte: não há segredo da alma que o comportamento não revele. Ok? Não há segredo da alma que o comportamento não revele. Quando você conhece alguém e você visita a casa daquela pessoa, você vai olhando aquela casa e você fala, nossa, isso aqui é a cara dessa pessoa. Ela tem lá um quadro de um jeito que ela gosta, ela tem um santo no altar, você fala, ela é devota desse santo, você vai reconhecendo. Se você entrasse naquela casa, você fala, essa casa é da fulana, se você entrasse lá pela primeira vez. Então, num ambiente, é muito fácil de ver que a pessoa materializa ao redor dela o que tem dentro dela. Assim como quem tem filho pequeno, então a criança ela ainda não tem organização interna. Tudo dentro dela ainda é um grande fluxo assim, de informações. Né? Então, como que é um lugar onde a criança fica? É tudo jogado, assim, tudo bagunçado, tudo os brinquedos, né? Todo um fluxo. Assim. Então, aquilo é a expressão. Tá muito alto o som? Se quiser, não sei se está. Para mim está um pouco estranho aqui. Talvez se eu afastar um pouco. Tomar distância desse coisa aqui. Só pra... Se eu afastar assim, o microfone, talvez fique melhor, né? Aí. Então, aí no exemplo da criança, né? Facilmente conseguimos ver que o ambiente que ela cria é um reflexo do que existe dentro dela. Agora, será que você consegue ver como as áreas da sua vida, a sua relação no trabalho, a sua relação com o seu corpo, a relação com os amigos, relações amorosas, será que você consegue ver que isso também é uma extensão sua? É uma coisa que você também está criando? Enquanto a gente não conseguir fazer esse link, né, a ideia da vítima ela vai nos perseguir. E eu queria contar para vocês um fato assim da minha vida, né, do qual eu não me orgulho, mas que virou uma boa lição, né, para exemplificar isso para vocês. Então, logo que eu me formei, eu tinha o desejo de ter todos os meus móveis no meu consultório de madeira maciça, né, de demolição e tal, eu gosto desse estilo. Aí, pouco a pouco, eu fui comprando numa mesma loja os móveis, né, e é caro, né? E na época, né, estava assim, começando o meu consultório,
E aí eu encomendei lá um armário. E a loja demorou muito para me entregar. Então, eles pediram, sei lá, 30 dias e eles foram me entregar em 45. E pagava metade na hora de pedir e pagava o restante quando entregasse. Né? Eu estava muito bravo, querendo brigar. Vocês estão atrasados, não sei o quê. E aí eu já tinha pago R$500, faltava pagar mais 500. Eu comecei a pilhar o dono da loja, né? E, você me desculpa, não sei o que lá e tal, mas aconteceu um problema, não quero saber se deu 30 dias, aquelas coisas. Né? E aí um dia o armário chegou, atrasado, e aí eu bravo, não sei o que. Aí o cara veio, colocou lá, instalou e tal. E eu sabia que eu tinha que pagar mais 500. Né? Só que ele, acho que esqueceu de me cobrar. E aí eu estava bravo, eu falei, também, se esquecer, não vou pagar. Estou no meu direito, eu tive prejuízo, não sei o que lá. Todo assim, indignado. Né? E eu não sei o que aconteceu na loja, que ninguém nunca veio me cobrar os R$500. E aí eu peguei e, me sentindo injustiçado, fiquei sem pagar. Né? Aí passou um tempo, esqueci essa história, deixei pra lá, e meu dente começou a doer. E eu comecei a ir no dentista e precisava fazer canal. E é uma dor horrível, quem já teve uma coisa que não dá para você ficar esperando, né? Aí fui no meu dentista do plano, que já me atendia. E aí ele falou assim, Leonardo, eu resolvo isso aí para você e tal, mas o plano, eu te atendo no plano vai demorar. Né? Tem uma outra agenda do plano, né? Mas se quiser, eu te faço no particular. E aí você vem aí nesse sábado, te cobro R$500 e aí resolve esse problema. Eu falei, bom, perfeito, eu já conhecia ele, eu entendo, tudo bem, plano particular, tem essas coisas mesmo. E falei, então tá bom, vamos fazer. Aí fizemos, ele resolveu o problema do meu dente. Aí no fim do atendimento, eu percebi que ele me deu lá umas coisas para assinar. Né? E anestesia, aquelas coisas, que sai correndo e tal. Assinei, né? Mas eu achei estranho aquilo. O que será que eu assinei, né? Tá bom. Passou o tempo. Passou um mês, na verdade. E aí chegou lá o boleto, né, do plano para eu pagar. E aí tinha lá que eu tinha feito um tratamento de canal, com o médico tal. Eu não ia mudar nada, o meu plano não tinha que pagar a tarifa, né? Então eu só ficava sabendo da informação. Mas quando eu vi que ele tinha sido desonesto ali, né? Em algum nível, que ele usou dos dois, ele tinha feito algo que não podia, me senti injustiçado. Eu falei assim, nossa, olha só o que ele fez comigo, e tentei falar com ele, mas ele não respondia direito, falei falar no plano, não sei o que lá, bom. No fim o plano conversou com ele me devolveu o dinheiro, e aí eu cheguei com esse dinheiro em casa, injustiçado assim, né? Fui contar para minha esposa. Quando eu contei para ela, eu olhei assim nos olhos dela, e na hora que eu contei, eu senti como se um véu estivesse caindo dentro de mim. E eu entendi a relação de causa e efeito, que aquela corrente dentro de mim que quis se aproveitar da situação do móvel, ela materializou meses depois alguém com uma mesma vibração, né? Só que o difícil da gente perceber a relação de causa e efeito é porque existe um tempo. Levou alguns meses para que essa intenção que havia dentro de mim, egoísta, se materializasse na forma de alguém querendo tirar um proveito. Né? E na hora que esse véu caiu, eu me senti envergonhado, percebi o meu erro, né? Falei, bom, mas agora já está feito. Aí eu peguei e doei esses R$500 e entendi que tentando neutralizar, né, o karma gerado, mas colhi a lição. Então existe uma relação entre pensamentos, sentimentos que você nutre
e aquilo que aparentemente te chega de fora. Então, alguém que abusa de você, por que alguém está tentando abusar de mim? Porque eu, antes que essa pessoa tentasse abusar de mim, provavelmente já abusei de mim, ou já abusei de alguém, em todos os sentidos possíveis. Abuso emocional, abuso verbal, abuso da própria energia. Então, quando alguém dirige uma agressão na minha direção, provavelmente eu já me agredi antes, e aquilo vem na mesma vibração. E se você começar a aplicar esse raciocínio para as dificuldades que chegam, né, você vai começar a ganhar uma nova clareza na sua vida. Você vai começar a perceber que as coisas fazem sentido, que você está o tempo todo mandando uma informação aí para o universo. Mas a parte boa também é verdadeira. Então, assim, você está aqui hoje se tratando, é porque alguma parte sua também emanou essa ideia de que eu preciso receber ajuda. Né? E isso te trouxe até aqui. Então, funciona para os dois lados. Né? Só que esse véu que cobre a nossa percepção, ele só cai se você realmente se perguntar com honestidade: qual é a minha parcela de responsabilidade neste infortúnio, nesta adversidade que me chegou? Se você se perguntar isso de verdade, querendo ver, pedindo para o seu superior que te dê inspiração, e você pode acrescentar nesse pedido, assim: mesmo que doa no meu orgulho, mesmo que fira a minha vaidade, eu quero ver qual é a minha parcela. Você vai ver. Isso é um pedido que você faz para a inteligência espiritual. A espiritualidade te mostra. E aí, quando você vê, não vai ser bom o primeiro impacto. Mas logo depois do primeiro impacto, em que o seu ego é ferido, ele se diminui, vem uma sensação de redenção. Porque você começa a ver que você pode fazer algo com aquilo. Você começa a ver que é possível. Então, se eu criei, se eu atraí de alguma maneira esse infortúnio, eu posso criar um novo destino. Eu posso fazer uma criação positiva, ao invés de ficar enredado numa criação negativa. Quando essa compreensão foi chegando para mim, eu fui percebendo que na hora que a consciência se dá conta do erro, vem uma dor que ela começa aguda e ela vai diminuindo. É a dor da responsabilidade. E que nós não devemos confundir com a culpa. Porque a culpa ainda é dentro do paradigma da vítima. Na culpa você não pode fazer nada. Na culpa só existe auto-martírio, auto-piedade. A culpa imobiliza. Então, não estamos falando de culpa. Estamos falando de responsabilidade. A responsabilidade, ela te dá uma liberdade. Quando você percebe que esse erro, ele é transformável. Ele é alquimizável pela sua consciência. E aí você entra no estágio 2. Então, no primeiro estágio, eu me vejo como vítima. Oh, meu Deus, esse dentista quis passar a perna em mim. Segundo estágio, eu percebo que existe uma relação entre o que eu nutri aqui dentro e o que me chega de fora. Eu percebo que existe essa relação, mas ainda não consigo mudar a minha vida a partir dessa percepção. Eu percebo que eu estou colhendo frutos amargos do meu passado, mas ainda não estou vendo o resultado do meu desejo de mudar, porque existe um período intermediário.
E aí o terceiro estágio é quando você começa a prestar mais atenção no que tem dentro do que no que tem fora. E isso tem uma questão muito prática, que é assim, que é quando você arruma confusão, vive conflito, você fica menos preocupado com a parte do outro e mais preocupado com a sua. Entendeu? O dentista está errado, não tenho dúvidas disso. Mas se eu me ocupasse com isso, me distraísse com isso, seria só para não ver a minha parte. Então, eu deixo a parte dele com ele. Não cabe a mim julgar isso, porque a consciência dele é que vai determinar. Mas a minha, eu tenho total possibilidade de acolher, né, e de conseguir com isso trazer uma sabedoria dessa experiência de vida. Então, existe um princípio que diz: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Conforme a entidade humana em evolução se purifica das suas tendências maldosas, ela vai aprendendo a brincar, entre aspas, com a energia da vida de maneira positiva, aprendendo a criar união, aprendendo a criar projetos de benefício mútuo, aprendendo a querer expandir esse bem que existe dentro e multiplicar ele aqui fora. Essa é a nossa tarefa evolutiva. É a alma poder canalizar a luz que vem do eu superior e colocar essa luz aqui na Terra, materializar, espiritualizar esse plano material. Não é possível fazer isso se você não se purificar e ter essa clareza desse mecanismo. Esse mecanismo de que a sua vida é um reflexo. Um reflexo. Em especial, né, quando eu vim aqui falar, talvez da última vez, não sei, sobre a saúde do corpo e as doenças, o nosso corpo, ele é um espelho, talvez um espelho mais próximo que você tem do que tem dentro de você, seu mundo interior. E a sua vida, as áreas da vida, a área familiar, a área dos relacionamentos, a área, enfim, do trabalho, da saúde, também são espelhos, mas talvez espelhos menos óbvios, onde é necessário um grau a mais de observação, um grau a mais de honestidade, né, para conseguir enxergar isso. Então, é claro que esse trânsito entre esses três estágios, ele não se dá de maneira total. São partes nossas que aos poucos vão aprendendo a se responsabilizar pelo que chega. E se responsabilizar pelo que chega não necessariamente significa saber por quê. Então veja só, vamos supor que eu não tivesse esse episódio do armário na minha mente, não tivesse acontecido, mas o dentista fez isso comigo da mesma forma, né? Mesmo que eu não conseguisse fazer uma relação tão direta, porque o que me chamou a atenção foi exatamente o mesmo valor, R$500. Foi isso que me ajudou a fazer ali o pleno, né? Mas, mesmo que eu não conseguisse fazer uma relação de causa e efeito, eu consegui acolher o que chega com a autorresponsabilidade, significa desistir da revolta. Então, ao invés de eu me preocupar, o que esse dentista, não sei o que lá, ia fazer o que tem que ser feito, o plano da cidadania, o plano do que é correto, ok. Mas internamente eu iria procurar aonde existe isso dentro de mim. Porque às vezes você não cometeu nada no mundo externo, igual o exemplo que eu estou te dando. Às vezes você nutriu dentro de você um pensamento
de autodestruição por muitos anos. Você não fez nada, você não tentou se matar, se destruir de nenhuma maneira física, concreta. E de repente, uma doença aparece, alguém te ataca, um fracasso acontece. Então, é necessário esse autoexame do tipo, aquilo que eu vejo fora, aquilo que eu me indigno fora, e eu procurar usar isso como um espelho, porque a mente funciona dessa maneira, ela fica jogando para fora, ela fica vendo fora o que está dentro dela. Então a chuva cai, o indivíduo deprimido fala, nossa, que pena, essa chuva acaba no meu dia, me dá desânimo e tal. Aí a chuva cai, o indivíduo fala, oh, que bom, as minhas plantas hoje vão ficar felizes, e isso vai umidificar o ar, vai melhorar a saúde das pessoas. E a outra pessoa, sei lá, que não tem, também está mais neutra, a chuva cai, ela olha e continua fazendo o que ela está fazendo. Então é a partir dessa reação interna que nós temos um termômetro. Nós podemos medir por aí esse estudo. Né? Então, onde eu me sinto vitimizado, onde eu me sinto injustiçado, onde eu sinto o peso da indignação e da vontade de ir lá e falar assim para o outro, olha, você. Então é nesse lugar onde existe aí um estudo para você fazer. É nesse lugar onde existe uma purificação, um reconhecimento. Né? E você sabe o que promove? Uma verdadeira paz. Porque quando você consegue ver que você não é muito diferente dessa pessoa que você está acusando. Entende? Quando eu vi que eu estava indignado com o dentista, mas que ele fez algo que eu mesmo já tinha feito, eu vi que eu não sou muito diferente dele. E aí isso dissolve a ideia da separatividade. Isso aproxima os corações. Quem nunca teve esse pensamento? Quem nunca teve pensamentos de ceticismo, de que talvez a vida não vale a pena, pensamentos de querer que tudo acabasse, pensamentos de que o outro sumisse, enfim. Então você se reconecta com a qualidade do humano nessa hora. E isso pacifica assim o coração, de maneira que eu não tenho que ser a pessoa que vai lá e vou mudar aquele outro. Não entro nessa fantasia. Eu deixo o outro com o erro dele e vou atrás do meu. E aí essa postura que neutraliza a possibilidade de acontecer novamente o mesmo problema. Por quê? Porque às vezes acontece uma vez, aí o indivíduo na sua ignorância não reconhece nada. Sou uma vítima, está certo, tal. Aí acontece de novo, outra coisa, às vezes pior, não sei, de outro lugar. O indivíduo continua na mesma narrativa. E aí a gente fica encantado com essa narrativa, acreditando que ela está certa. E quanto mais você acreditar que ela está certa, mais você vai materializar ela fora de você. Porque esse é o segredo, então, do mundo material. Nós estamos aqui para reaprender o nosso poder espiritual, que é o poder de criar. E de criar com amor. De criar baseado nas leis espirituais. São criações positivas. Criações voltadas para o bem comum. Observe a natureza. Né? Uma macieira. Ela é a expressão da natureza. Ela dá a maçã. Ela trabalha a estação toda para dar a maçã. Ela não está preocupada se alguém vai comer, se vão achar bonito. Não. Ela está trabalhando para transbordar. Trabalhando para oferecer. Então, o primeiro estágio é um estágio egoísta, em que eu só consigo ficar preso no eu mesmo. E o terceiro estágio é um estágio onde há um florescimento da consciência. E a consciência é capaz de começar a oferecer, a se preocupar mais em como dar, como oferecer o amor verdadeiro, esse amor que
pede nada em troca. Esse é um amor que irradia. Ele tem a natureza do sol, que doa, doador da vida. Então essa é a meta do Espírito. E não tem fim esse desdobramento. Porque quanto mais o indivíduo, o Espírito, se coloca num caminho de doação e de desdobramento do bem comum, mais ele é nutrido pela fonte e se torna um canal da fonte. E mais abundância passa por ele para chegar nas pessoas. E mais conhecimento passa para chegar nas pessoas. E mais bem-estar passa para chegar nas pessoas. Então essa pessoa se torna um canal da luz na Terra. E aí sim, cumpre o seu propósito divino. Então era isso que eu queria trazer hoje. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, comentar algo. Pode fazer tudo de novo, para a gente escutar. Bom, tá gravado aqui, depois a Heloísa manda lá no grupo. Esse livro, psicologia? Esse material que eu estudo não é de psicologia, é uma entidade que se manifestou numa médium austríaca e ela incorporava e dava palestras, fez isso por 30 anos, dando palestras quinzenais. Esse material está disponível online e é a minha grande fonte de inspiração. Posso dizer que ele é psico-espiritual, né? Mas não pertence a nenhuma vertente assim conhecida de uma instituição, falar assim, sabe? Não, é uma coisa que brotou mesmo da alma dela e é um grupo de espíritos que não se deram nome e se permitiram chamar de guia, simplesmente. Então a gente fala que são as palestras do guia. Então, isso aqui eu que fiz, né? Mas são só os PDFs aqui que eu fui imprimindo. Você acha na internet. Procurar as palestras do guia. Palestras do guia. Ok, meus amigos?